estava ali em casa, eu passei o dia pensativo nessa palavra, porque eu gosto sempre de falar que quando a gente recebe uma oportunidade como essa, de transmitir a palavra de Deus, a gente jamais vai contestar aquilo que Deus quer falar. Muitas das vezes a gente fica ali querendo recuar um pouco, né? E às vezes achando assim, não, tem que ser outra coisa, eu vou por esse lado, por aqui. Mas o Espírito Santo sempre leva a gente a voltar. Eu me recordo que certa vez eu fui convidada para pregar em um culto e o Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre o perdão, falar sobre perdão. E ali eu passei o dia todo pensativa naquilo. E eu ali comecei a pensar comigo mesmo, eu não vou falar sobre perdão hoje não. Porque poucos dias tinha acontecido uma situação naquela igreja. Aí vem aquele certo temor, né? De às vezes as pessoas pensarem que às vezes a gente está trazendo aquela palavra para poder mexer na ferida das pessoas. E ali o Espírito Santo continuava a tocar no meu coração. Fala sobre o perdão, fala sobre o perdão. E ali eu comecei a contestar e falar, não, eu não vou falar sobre o perdão não. Vão me interpretar mal, vão me julgar mal, vão pensar que eu estou querendo triscar na ferida. E ali eu passei o dia todo, irmãos, revirando a Bíblia e querendo fugir daquilo que Deus queria falar. E ali eu montava um esboço. Falei, eu vou falar sobre isso aqui. Mas não estava dando atenção. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu não estava dando liberdade para o Espírito Santo falar, mas eu estava falando, eu vou falar sobre isso aqui. E ali tudo que eu mexia, revirava, parece que as coisas não encaixavam. E aquela mensagem sobre o perdão ardendo forte no meu coração. Ardia forte. E eu tentava ali lutar contra aquilo, mas não tinha como. Aquela palavra ficava ali martelando dentro do meu coração. E foi dando poucas horas para o culto começar. E ali, aquela palavra queimando no meu coração para falar sobre o perdão, queimando. E eu falei, Senhor, eu passei o dia lutando para não trazer essa palavra. Mas se o Espírito Santo colocou no meu coração e essa palavra tem queimado no meu coração, é porque eu creio que o Senhor tem a falar com vidas nessa noite através da palavra. E ali eu fui para o meu quarto, ajoelhei, orei e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu sei que se o Senhor colocou no meu coração essa palavra sobre o perdão, a responsabilidade não está sobre mim mais. Se o Senhor colocou no meu coração, a responsabilidade é tua. Podem até interpretar mal, mas a responsabilidade é do Senhor. E ali eu comecei a pregar aquela palavra sobre o perdão. E ali muitas pessoas atentas, ouvindo aquela palavra. Não foi palavra bonita não, irmãos. Quando a gente começa a falar sobre o perdão, é mexer na ferida. É cutucar a ferida. Dói, machuca. E ali eu vi que o Espírito Santo estava trabalhando na vida de muitas pessoas. E o Senhor começou a falar forte ao meu coração que tinha alguém naquela noite que estava recebendo. E Deus me mostrou quem era essa pessoa. Que estava recebendo aquela palavra. E ali eu preguei. Muitos, às vezes, ouviram aquela palavra com a maior normalidade. Mas muitos ali receberam. E com poucos dias, irmãos, eu vi os frutos dessa palavra. Amém. Com alguns dias, a pessoa que Deus tinha me mostrado no culto, que estava recebendo aquela palavra, veio conversar conosco. E falar que estava precisando ouvir aquela palavra. Porque já estava, com muitos e muitos dias com dificuldade de perdoar uma pessoa. E aquela
pessoa estava fazendo aquela pessoa tirar o sossego. Ela não estava tendo mais paz. Não estava mais tendo a alegria de ir para a casa do Senhor. Não estava mais tendo a alegria de louvar, de adorar, de ler a Bíblia. E ali aquela pessoa estava cada dia só se consumindo mais e mais. E ela disse que naquele dia aquela palavra falou com ela grandemente. Aquela palavra trouxe uma orientação do que ela deveria fazer. E ali eu comecei a glorificar a Deus. Falar: Senhor, eu não vou mais ficar contestando não. Porque eu sei que se o Senhor colocou no meu coração, é porque o Senhor tem a falar com alguma vida. E hoje eu passei o dia meditando sobre essa história de Ezequias. E ali falando forte no meu coração. E eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade e o teu querer. E o culto começou, os louvores, testemunhos, falando, sobre oportunidade, gratidão, misericórdia. Quando eu olho para essa história de Ezequias, eu vejo a tão grande misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que buscam o Senhor com sinceridade. Glória a Deus. A história vai nos contar que o rei Ezequias estava com uma enfermidade. E ali, Deus usou um profeta chamado Isaías, como todos os irmãos eu creio que conhecem. E ali ele usou aquele profeta para levar um recado de Deus para ele. Que era para ele fazer o quê? Colocar as coisas em ordem. Em algumas versões bíblicas fala para colocar a casa em ordem. Nessa versão que eu li para você diz: o Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Agora eu confronto cada um de vocês, irmãos. Se você é um profeta de Deus, usado pelo Senhor, chegasse para você e dissesse: ó, essa enfermidade que você tem, você não vai sarar dela. O que eu tenho para te dizer é que é para você aprontar as suas coisas. É para você organizar tudo que você tem. Pôr a sua casa em ordem, porque você não vai ter mais vida. Eu creio que com certeza nós, como seres humanos, natureza que nós somos, carne, seria um choque muito grande. Você ser confrontado por algum profeta que te dissesse: olha, põe o que você tiver para colocar em ordem, porque você não vai ter mais vida. Essa enfermidade vai te levar. E dentro dessa história de Ezequias, a gente pode tirar muitos ensinamentos, mas o que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite é sobre oportunidade. Oportunidade. Porque quando eu olho para a oportunidade, eu vejo a misericórdia de Deus dando oportunidade para cada um de nós todos os dias. Mas sabe o que está acontecendo? A gente não está valorizando. A gente não está valorizando as oportunidades que Deus está dando para nós todos os dias. As oportunidades que Deus está dando para nós todos os dias, para nós colocar as coisas em ordem. Para nós colocar a nossa casa em ordem. Quando a gente olha para casa na Bíblia, casa tem um significado de família, casa tem um significado de casa espiritual. Você é uma casa espiritual. E o que eu trago nessa noite para confrontar você? O que é que precisa ser colocado em ordem na sua vida hoje? Sabe por quê? Porque a gente não pode procrastinar. Eu não sei se os irmãos conhecem essa palavra, mas eu vou trazer aqui uma explicação bem no linguajar nosso. Procrastinar, o que é isso? Procrastinar é o ato da gente deixar para fazer depois aquilo que tem que ser feito hoje. Às vezes tem coisas que está precisando ser colocada em ordem hoje, mas a gente está deixando para colocar daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. E às vezes precisa ser colocado hoje, mas a gente fica, como dizer nosso, fica empurrando com a barriga, procrastinando.
deixando para depois aquilo que tem que ser feito hoje. E quando a gente olha para as oportunidades que Deus dá para a gente, como eu falei no início, a gente não valoriza. Deus deu o dia de hoje para a gente colocar a nossa vida em ordem, aquilo que precisa ser colocado. Ou que seja na nossa fé, ou que seja dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa vida espiritual. Deus dá oportunidade todos os dias para nós colocar as coisas em ordem. Mas sabe o que a gente faz? Às vezes a gente fica aqui como o rei Ezequias. Nunca que o rei Ezequias pensava que ia receber uma mensagem dessa. Falando, ó, essa enfermidade aí, você não vai sarar dela. Prepara as coisas, prepara tudo que tiver para preparar, porque você não vai ter mais vida. A gente acorda todos os dias, alegre, feliz, mas a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do dia. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana. E a palavra que Deus dá para nós é que nós venhamos colocar em ordem tudo que precisa ser colocado. Não é amanhã, não. É agora, é o hoje. Às vezes a gente fica empurrando com a barriga, às vezes o perdão que a gente tem que liberar para alguém. Porque você não sabe. Você não sabe aquilo que tem preparado. É por isso que a gente tem que andar em ordem. Porque a gente não sabe daquilo que vai acontecer, nem daqui a alguns minutos. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo, não é, pastor José Alves? A gente vê tantas coisas, foi contado nessa noite testemunhos, né? De coisas que essas pessoas não estavam esperando para acontecer, mas aconteceu. Assim como também a volta do Senhor Jesus não tem dia marcado nem hora. O que a palavra sempre nos orienta para a gente estar preparado. A gente tem que estar preparado. A gente não pode andar como se isso nunca fosse acontecer. Igual muitas das vezes a gente, diante da situação da vida, a gente faz isso. A gente anda como se nunca fosse acontecer nada de ruim na nossa vida. Mas a gente sempre tem que estar preparado. A gente sempre tem que colocar as coisas em ordem. E a gente olha para essa história de Ezequias e vê que aqui Deus foi misericordioso com ele. Ele clamou, orou, pediu ao Senhor que desse a cura daquela enfermidade. Mas muitas das vezes nós não vamos ter a mesma oportunidade que Ezequias teve. Às vezes para alguma situação da nossa vida. A gente tem que andar preparado para tudo. Eu não sei o porquê o Senhor me direcionou para trazer essa palavra hoje, mas o Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Amém. Nós temos que andar preparados. Colocar aquilo que tiver para ser colocado em ordem, a gente colocar hoje. Aquilo que tem que ser tirado da nossa vida, a gente tem que tirar hoje. Aquilo que precisa ser consertado na nossa vida, a gente tem que consertar hoje. O perdão que você precisa liberar para alguém, você tem que liberar hoje. Você não pode mais empurrar com a barriga. Você não pode procrastinar, deixar para amanhã, para depois, daqui a um mês. E eu tenho certeza que com essa palavra Deus te cobra hoje. Aquilo que você tem que fazer é hoje. Não espere, não fica adiando. Porque aquilo que vai adiando, serviço de casa, pastor, que a gente vai adiando, vai aumentando, vai multiplicando. Se você não vai à casa hoje,
não varre amanhã, não varre depois, daqui uma semana tá feio. E aquilo que você vai acumulando, as roupas você vai deixando ali uma semana, 2, 3, quando você vai lavar, tá uma montanha que te dá muito mais trabalho. Assim é a nossa vida. Quando a gente deixa as coisas para resolver amanhã, depois tudo vai se acumulando. E você não sabe o dia de amanhã. Não sabe daquilo que tem reservado para nenhum de nós. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Só o Senhor sabe. E como Ele sabe, Ele sempre está nos alertando para a gente estar preparado. Aqui, Deus usou o profeta Isaías para falar, para alertar. Põe as tuas coisas em ordem. E muitas das vezes Deus está falando através da palavra, está usando alguém, dizendo: coloca as coisas em ordem. Não deixa para amanhã, faça hoje. E muitas das vezes a gente não está dando ouvido para a voz de Deus, para a voz do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente não está dando crédito. A gente está fazendo de conta que não está ouvindo. Assim como a nossa salvação, a gente tem que cuidar dela hoje. Cuidar dela hoje. Aquilo que precisa ser arrumado, nós temos que cuidar hoje. E eu insisto em dizer: não procrastine. Aquilo que tem para ser feito hoje, faça hoje. Não faça daqui uma semana, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Sabe por quê? Porque quando você resolve aquilo que tem para resolver hoje, você vai ter paz, vai ter tranquilidade. Às vezes aquele serviço que você está querendo fazer daqui uma semana é para você fazer hoje, porque daqui uma semana você vai estar tranquilo, vai estar em paz. É que nem o perdão. O perdão a gente não pode ficar adiando. A falta de perdão é um veneno. É um veneno que a gente toma e vai ali matando a gente aos poucos. E se a gente vai só deixando para lá, daqui uns tempos você está doente espiritualmente. Aí muitas das vezes, quando você se deparar, abrir os olhos, a enfermidade já está grande. É que nem um câncer. Muitas das vezes o nosso corpo vai dando sinais. Às vezes uma dorzinha ali, você não é uma coisa normal. Às vezes você vai sentindo outra coisa ali, vê algo estranho, aí não procura um médico, não vai fazer exame e vai deixando. Aí quando vem descobrir, já está bem agravado. E quando está bem agravado, é mais difícil para resolver. Então a palavra que Deus tem para você hoje é essa: resolva aquilo que tem para ser feito hoje, não deixe para amanhã, faça hoje. Como eu falei, e eu insisto em dizer, e se eu estou insistindo, com certeza Deus está falando e tocando em alguém nesse momento para falar sobre o perdão. Eu não sei o porquê, a palavra que eu pensava que Deus iria direcionar não era sobre o perdão. Mas se você tem alguma coisa, alguém que você tem dificuldade de perdoar por alguma coisa que aconteceu, alguma situação, alguma palavra, Deus te dá a oportunidade hoje para você viver em paz. Deus te dá a oportunidade hoje para você viver em paz. Não fique mais adiando aquilo que tem que ser feito hoje. Faça hoje. Porque quando você fizer hoje, você vai receber as bênçãos, você vai viver tranquilo, vai viver em paz. E Deus é misericordioso todos os dias. A palavra do Senhor mesmo diz que as misericórdias dele, ela se renova cada manhã. Cada amanhã que você amanhece respirando, com saúde, com seus movimentos, isso é sinal da misericórdia tão grande de Deus na sua vida.
Porque muitos às vezes não tiveram a oportunidade que você está tendo hoje. E é por isso que você tem 1001 motivos para agradecer, para se sentir privilegiado. Porque Deus, Ele é misericordioso. A misericórdia dele não tem fim. Aleluia. E a misericórdia de Deus é favor imerecido. Ou seja, era algo que você não merecia. Você não merecia, nem eu merecia. Mas mesmo assim o Senhor nos dá todos os dias a vida, a saúde, o ânimo, o vigor. E a gente só tem que agradecer pelas misericórdias de Deus se renovar na nossa vida todos os dias. E nós, como pessoas gratas, temos que fazer o quê? Temos que agradecer primeiramente. E temos que a cada dia viver em conformidade para poder agradar o Senhor. E nós agradamos o Senhor quando nós colocamos aquilo que tem para ser colocado em ordem. E essa é a palavra que eu deixo ao coração de cada um dos irmãos. Como eu falei, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que cada um de vocês se alimentou um pouquinho. Porque quando você vem à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, a gente sempre se alimenta um pouco. Talvez você não absorve tudo na mensagem, mas sempre Deus deixa aí, ó, um pouquinho guardado, uma sementinha. A semente da palavra plantada no seu coração no momento certo, ela vai germinar, vai crescer e vai dar frutos, e frutos para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu quero agradecer muitíssimo ao meu Deus pela oportunidade, pela misericórdia dele, de eu estar aqui nessa noite com vida, com saúde, com os meus movimentos. E eu só tenho a agradecer ao meu Deus por isso. Louvado e agradecido seja Deus por isso. E eu quero agradecer também ao pastor José Alves, também a pastora Léo pela oportunidade, né? E quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram nessa noite ouvir a palavra de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus também, né? Que busca a casa de Deus. Vocês fizeram a melhor coisa, escolheram o melhor lugar nessa noite para estar, que é na presença de Deus, na casa do Senhor. Não estou querendo dizer com isso que quem escolheu passear fez errado, não. Mas que você escolheu o melhor lugar. Talvez um passeio maravilhoso, uma chácara, tudo esse final de semana, era tudo de bom. Mas você deixou de fazer tudo isso, estar aqui na presença do Senhor, na casa de Deus. Então você escolheu o melhor. Amém. O passeio era bom, mas você escolheu o melhor. Amém. A melhor parte, o melhor lugar. E eu tenho certeza que você é bem-aventurado por isso. E Deus com certeza vai deixar essa sementinha plantada, porque você veio buscar ela com todo a sua gratidão a Deus. E eu só tenho a louvar o Senhor pela vida de cada um daqueles que ouviram a palavra de Deus, que vieram à casa de Deus. E eu quero aqui deixar a minha gratidão ao Senhor pela oportunidade, no nome de Jesus.